estilizando elementos dinamicamente em JavaScript. Vamos ver como é que a gente pode para alterar propriedades CSS de elementos diretamente via JavaScript. A gente já viu uma forma que é utilizando classe, em que você coloca o elemento HTML.classList. E aí você pode adicionar, remover ou alternar uma classe CSS desse elemento. Mas a gente vai ver agora utilizando a propriedade style. Então, como já vimos, né, tem duas formas da gente alterar o estilo dos elementos, com classes e utilizando a propriedade style. Então, elemento HTML.style me dá acesso a todas as propriedades CSS desse elemento. Então, por exemplo, se eu quiser falar que um elemento ele tem uma largura de 80% via JavaScript, eu coloco elemento.style. O nome da propriedade, que no caso é width, é igual ao valor dessa propriedade. E aqui, os valores eles vão dentro de string. Por quê? Eles não são apenas números, eles têm também uma unidade de medida, igual lá no CSS, né? Eu poderia colocar 80% ou, sei lá, 200 pixels. Então, eu preciso colocar isso dentro de string. E tem uma diferença aqui, olha só. Em CSS, a gente tem uma propriedade que chama padding top, né? E a gente tem um tracinho separando aqui. Só que, nesse caso aqui, ela vira padding top em notação camelo. Mas por quê? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Botão element.style.backgroundColor. Então, onde havia o hífen no CSS, a gente transformou para notação camelo. E a gente tem que fazer isso pelo seguinte. Em JavaScript, a gente não pode utilizar o tracinho, o hífen, em nomes de variáveis, nomes de funções. A gente não pode utilizar. Se a gente escrever isso aqui, vai dar um erro. Vai falar tipo assim, opa, caractere inesperado, né? O tracinho aqui, ó, ele entende isso aqui como se fosse um menos, uma subtração. Tá? Então, como não pode ter tracinho, e as propriedades CSS que tem mais de uma palavra tem tracinho, aí a gente tem que pegar e transformar para notação camelo. Então, background, tracinho, color, background color com o C maiúsculo. Border radius, margin, margin, não muda, né? Porque é só uma palavra, não tinha tracinho. List, style, type, né? Coloca notação camelo. E daí vai. Então, já que a gente tem duas formas de, via JavaScript, a gente alterar a aparência da página, qual delas que eu vou usar? Bom, sempre que você puder utilizar classes, provavelmente vai ser a melhor ideia. Por quê? Porque o JavaScript vai ficar mais simples e a definição da aparência ela vai ficar no arquivo CSS. O JavaScript ele vai só colocar ou remover essa classe. Mas em certos casos, a gente é obrigado, não tem como fazer com classe. A gente tem que usar a propriedade style do elemento HTML. Quando que eu precisaria, né, que eu seria obrigado a utilizar o style? Por exemplo, para a gente poder fazer uma abelhinha que fica voando na nossa página. Essa abelhinha, como é que ela fica voando? Bom, primeiro, ela precisa de ter um position absolute, porque a gente quer conseguir definir o x e o y dessa abelhinha na página da forma que a gente quiser. Logo, position absolute. E os elementos que estão posicionados dessa forma, a gente fala qual que é o x, qual que é o y, por exemplo, utilizando a propriedade left e a propriedade top. Mas aí, o valor dessas propriedades, eles têm que ir alterando ao longo do tempo, se eu quiser, por exemplo, fazer uma animação. E não tem como eu, no arquivo CSS, saber, né, fazer esses valores aqui se alterarem, para eu ter uma movimentação desse tipo aqui. Então, nesse caso, eu sou obrigado a utilizar o style. E como que a gente pode fazer isso então? Olha só, a gente poderia modelar essa abelhinha da seguinte forma. A gente cria um objeto abelhinha que possui três propriedades, um x, um y, e eu coloquei aqui também uma propriedade imagem element que aponta para a imagem dessa abelhinha. Lá no CSS existe uma regra que está colocando essa abelhinha com um position absolute. E aí olha só o que eu fiz. Nesse código aqui embaixo, eu coloquei um set interval que está registrando a função atualiza abelha para ser executada para o resto da vida a cada 33 milissegundos. E o que essa função faz?
ela vai lá, acessa esse objeto e incrementa 1 na posição X e incrementa uma certa quantidade na posição Y. Mas só de fazer isso aqui não alterou nada a minha imagem. Eu preciso alterar a propriedade left e a propriedade top da imagem da abelhinha. E aí como que eu faria isso? Abelhinha.imageElement.propriedade style.left é igual ao x da abelhinha. E a mesma coisa para a propriedade top é igual ao y da abelhinha. Se a gente abrir esse código aqui no JS Fiddle e inspecionar, olha só essa abelhinha, vou inspecionar ela diretamente. Olha o que está acontecendo aqui. A imagem ela está com o left e o top dela sendo variado ao longo do tempo por causa do JavaScript que está executando aquelas linhas. Agora vamos falar sobre diferentes eventos de mouse que a gente tem.